vamos lá. A primeira pauta, meus queridos, é do MST. Vocês viram que o MST, ele anunciou, marcou uma coletiva de imprensa para hoje, para anunciar invasões de terras. Ele marcou para terça-feira, 11 de abril, uma coletiva em Brasília para anunciar essas novas invasões de terras pelo país, meu caro Adrilho Jorge. É a 26ª, eu adoro como esquerdista dar nome para evento, 26ª Jornada Nacional de Lutas em defesa da reforma agrária, que marca os... Agora, sempre tem uma pitada de sentimento, uma pitada de injustiça social e de opressão, contando os 27 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. Meu Deus. Aí você é um estudante de... Você é um estudante universitário ou você é um estudante de ensino médio, você não sabe o que foi o massacre. Foi em 96, né? Nem tava viva a galera aqui. Foi 17 de abril de 96. Só que se o professor de história fala, e ele é uma figura carismática, ele é uma figura legal, e você confia, né? Porque o que você... Você está na sala de aula, você é um aluno do ensino médio, a tendência não é confiar no que o professor fala? Claro, você é uma criança, você é uma tábula rasa. Então, aí eu aqui. queria que você, Adriles, começasse então falando sobre este tópico, partindo dessa grande manchete de hoje sobre o anúncio do MST. Você tem alguma... Não, você é a mesma coisa que um estuprador, um sequestrador, um assassino dizer, eu vou fazer exatamente uma conferência para a imprensa para dizer quais os crimes que eu vou cometer. A gente tem que ter em mente uma coisa muito clara. Invasão de propriedade privada é crime. O princípio de propriedade privada começa com o quê? Por que eu falei estuprador aqui? Começa com a noção do próprio corpo. O meu corpo, as minhas regras. Sabe esse princípio da esquerda? É uma propriedade privada. O seu corpo, o seu livro, as suas ideias, a sua casa, a sua empresa, a sua horta, a sua fazenda que você cultiva para dar, para fazer com que as pessoas comam, se alimentem, é uma propriedade privada sua que tem uma função social de beneficiar as outras pessoas pelas quais você também lucra, ou seja, todo mundo ganha nesse princípio capitalismo, de capitalismo da propriedade privada. Você cria algo, você cultiva algo para que os outros possam se beneficiar do seu cultivo, da sua criação. Então, quando a esquerda demoniza a propriedade privada, despreza a propriedade privada, ela está desprezando exatamente a sua liberdade de cultivar o seu próprio trabalho. E assim, é uma tradição da esquerda sempre demonizar a propriedade privada. A gente tem exatamente o Lewandowski, o ministro do STF, que agora está se aposentando, que vai numa conferência com o MST. A gente tem o Zé Rainha, que acabou de ser preso, que comprovadamente achaca, faz extorsão de pessoas, de donos de terra, falou, se você não der tanto de dinheiro pra gente, a gente vai invadir a sua terra. Ou seja, existe uma complacência em relação ao crime, como se fosse um Guilherme Boulos, que é o cara mais votado do país, o deputado hoje mais votado do país, uma espécie de Robin Hood, que invade casas, invade terras. Ou seja, e a gente tem um princípio de inversão esquizofrênica da realidade, que a gente tem que perceber o seguinte, eles querem reforma agrária? Querem distribuição de terra? Olha, o Bolsonaro, na sua última gestão, primeira e última gestão, ele distribuiu 400 mil títulos de terra no país. Nenhum outro governo distribuiu tantos. E o MST era contra. Organizado, o MST era contra. O MST quer invadir, ele quer criminalizar o agronegócio, e aí você tem o encontro perfeito entre um movimento criminoso que é absorvido para a esquerda progressista e um governo de esquerda progressista que eventualmente toda a cúpula também já foi para a cadeia. Ou seja, você é complacente com o crime. As invasões já estouraram o número, tiveram mais invasões só nesses primeiros 3 meses do que todos os últimos 8 anos. Ou seja, existe uma complacência burocrática do Estado governado pelo PT, com uma instituição criminosa que é o MST, que vive de invadir propriedade privada. Aí você tem uma crônica de um crime anunciado. O cara vai fazer uma conferência, o STED vai fazer uma conferência, vamos invadir terras por todos o país. Uns falam assim, não, mas não é propriedade produtiva, não tem função social. Ora, quem decide isso seria o Estado. Mas você tem um Estado que é complacente com uma instituição criminosa,
Quem que vai decidir? Então você, proprietário de terra, tenha medo. Você que fez o L, você que foi isento, você que falou que não ia mudar nada na estrutura do país, tenha medo. Você tem uma instituição criminosa aliada a um governo que é leniente, complacente com o crime e um governo de pessoas que, por crimes aferidos, estiveram na cadeia até ontem e estão no poder hoje. Olha só. Tudo bem, Wafá? Tudo, bom dia, pessoal. A Desculpa o atraso. A Wafá atrasou porque ela pegou Desculpa a gripe do Adrilles de ontem. É, o Adrilles, ele passou para Adrilles. Ele não A entendeu gente que é tem que real dividir a os gripe vírus e dele. os afetos. Olha só, eu quero passar então a bola para a Geisiane no seguinte sentido. Muita gente se pergunta sobre, poxa, tá na Constituição, função social da propriedade, que diabos é isso? Porque a propriedade está lá e ao mesmo tempo existe essa vírgula e relativização, né? Desde que cumprida a sua função social. Que diabos é isso, Geisiane? O que é a função social da propriedade? E você acha que é um pretexto relativista para Uma invasão. um invasor? Bom. E se for um pretexto para um ativista, para um invasor, para um meliante, para um bandido, a Constituição abraçou isso? Há muito tempo. Bom dia a todos, de novo. Todes. Todes. As todes, Nescais, Nesquiks, ou Maltines, enfim, da forma aí como se identifica. Bom, primeira coisa que, quando eu li essa manchete, eu não acreditei. O cara fez uma coletiva de imprensa para anunciar que vai invadir terra. Não é possível que isso aconteça em outro lugar do país, do planeta, mas é possível, né? O pior é que é No possível. Brasil, O cara fez uma coletiva de imprensa. O MST nada mais é do que um movimento terrorista. Sim. É isso que é o MST, um movimento terrorista muito bem articulado, muito bem organizado, que está há anos tocando o terror no Brasil. E com a gestão atual, ele se sente livre para fazer isso. Ele tem um aval para ser terrorista, ou seja, a gente tem um governo federal que endossa, que apoia, que estrutura um movimento terrorista dentro do nosso país. E as pessoas chamam isso de justiça social. Mas que justiça social é essa? O que Marco Antônio e que o Adrilles muito bem colocou, quem é que define o que é produtivo? É um conceito totalmente aberto. E é o que acontece, é uma tendência que vem acontecendo na nossa justiça. Vou dar um exemplo aqui com as feministas. Agora a gente tem lá a violência psicológica. O que é uma violência psicológica? Eu posso dar um grito aqui Não com gosto de a você. Wafá e dizer, não gosto de você. Wafá, você chegou atrasada, não gosto de você. E ela pode se Atrasada. sentir... Por isso, tudo bem. E ela pode se sentir psicologicamente violentada. É a mesma coisa a invasão. justiça social. E aí a verdade é que quem determina esse conceito é o establishment. Isso. São os progressistas. Você aí que não tá sabendo o que é o establishment. É o ofendido. São os progressistas que dominam todo o conceito e que, na verdade, eles não têm conceito, porque eles são relativistas, eles não acreditam que a verdade é uma realidade material objetiva, eles não acreditam que isso daqui é uma garrafa de água. Aí começa um problema, porque se o cara não tem um padrão, uma métrica muito bem estabelecida do que é justiça, primeiro, que as pessoas sequer sabem isso, e o que é a justiça social, você tem o MST anunciando que vai fazer o terrorismo. E... eu peguei aqui algumas informações sobre o MST, porque eles têm toda essa linguagem popular, né? A esquerda, ela sabe se transvestir muito bem de pobre. Eles fazem o famoso cospobre, que é o cosplay de pobre. Mas o coordenador do MST estava fazendo um tour pela Europa. Olha que coisa fofa, que coisa deliciosa. No dia 4 de abril... saiu uma matéria na Revista Oeste em que o coordenador nacional do MST, o nome dele é João Paulo Rodrigues, ele estava fazendo um tour pela Europa, debatendo a justiça social também lá na Europa. Inclusive, as pessoas indagaram, né, com que dinheiro isso foi feito, quem custeou essa viagem. E durante a viagem, ele visitou o túmulo, sabe de quem? Karl Marx. Marxinho. Nosso amigo Marx, ele visitou e falou que ele era ele era um grande amigo, um parceiro, um companheiro e tal. E aí, eu tô falando tudo isso para chegar num livro chamado Manifesto Comunista.
que foi lançado, foi publicado essa desgraça em 1848. E lá ele tem 10 pontos e um dos pontos, assim, os pontos são absurdos. Você vai lendo os pontos, você vai tendo assim, você vai tendo o desejo de morrer. E um dos pontos está escrito que tem que expropriar as propriedades privadas. Então você que tem ali o seu apartamento, sabe o comunistinha da Federal? Ele acha que é errado você ter o seu apartamento, aquele apartamento que você parcelou em 1000 vezes sem juros no financiamento, aquele financiamento gostoso de 30 anos. Então, ele acha que você não tem o direito de ter a tua propriedade o Marx privada. não obrigou ninguém. Não, mas no calma apartamento, lá, é ele só a acha família isso, dele. mas ele provavelmente mora em um é apartamento. aí que começa. Viveu Então, é aqui que sustentado começa. pelo Engels, que era um burguês Exatamente. riquinho lá na Que é pra Inglaterra, chegar financiado, no e ninguém invadiu ele. Exato, o segundo ponto, que é primeiro isso, né? Então ele quer isso. Mas ao mesmo tempo, pessoas como aí o João Paulo Rodrigues está fazendo tour na Europa, tem com certeza ali as suas propriedades privadas e são sempre financiados por alguém. Porque, entendam, não existe uma forma de se viver sem ser trabalhando e produzindo. Se você está fazendo isso, se você está vivendo sem ser trabalhando e produzindo, significa que alguém está fazendo isso no seu lugar para te bancar. É impossível você simplesmente viver aqui, ó, uhul, justiça social, vamos ser aqui todos iguais e tal. Não existe essa possibilidade, é impossível. Então, significa que alguém está custeando toda essa esquerda que é uma elite, Agora, que era esse o meu ponto. A esquerda, ela faz o cos pobre, usa as palavras bonitas de justiça social, que ninguém pode questionar, que ninguém pode levar o debate, porque imediatamente somos taxados das piores coisas que existem no universo. Então eles fazem esse monopólio das palavras bonitas também, né? E quando você questiona, quando você vai estudar, quando você vai pesquisar, quando você vai ver, os caras são uma elite financeira e uma elite intelectual. Chega na periferia e fala que você quer expropriar a propriedade privada de alguém, pra você ver lá o que você ouve. É absurdo isso, é ridículo. Então é justiça social. Vou morar para no seu quem? barraco. Para quem? Agora, e só pra finalizar o meu ponto... Sim, senhora. Essa história ainda do MST e das terras produtivas, Sim. né? No dia 28 de fevereiro, também pela Oeste, saiu uma matéria, 28 de fevereiro desse ano, de que o MST ele invadiu 3 propriedades produtivas lá na Bahia. O terreno pertence a uma empresa chamada Suzano. Essa empresa, ela emprega... Vamos lá, ó. Ela gerou aproximadamente 7 mil empregos diretos, mais de 20 mil postos de trabalho indiretos. Os donos fizeram L, lembre-se. Pois é. E ela lucrou 5,44 bilhões de reais, tá? Então o MST está dizendo que quer fazer justiça social, prejudicando uma terra que é produtiva, que gera no mínimo 7 mil empregos, 7 mil postos de empregos diretos. Então eu pergunto mais uma vez, é justiça social para quem? Eu vou aproveitar a toada da Geisiane, que deu uma bela de uma analisada, destrinchada no tema. Magna. Uma aula magna. Desculpa, gente, é que eu sou das aulas magnas. Mas eu adorei. Eu adorei porque você bateu em vários pontos. Desde a hipocrisia do militante, a hipocrisia do financiador, as loucuras das relativizações do esquerdista. Mas tem um ponto aí, minha cara Wafá. E eu queria que você abrisse seu coração com relação a isso. Muito se fala em latifúndio improdutivo. Aí essa molecada que nunca matou uma galinha, mas eu não matei galinha também. Eu mataria uma galinha pra comer. Matar. Eu mataria fácil uma galinha pra comer. Eu também. Nossa, Né? não. Mas é Nossa, triste. não. Eu queria estar com vocês. É Se triste. Arranca o precisasse comer pescoço a dela, ela galinha. continua pulando. O porco é mais triste. O porquinho é é mais mais triste. triste. O porquinho me lembra do Pig, o Baby, Não, sabe? como Como porco é assim? Ele afetivo. não nasce lá no Peppa supermercado Pig. numa bandejinha Ele não já nasce. cortado? O Mas- porco é afetivo. O meu ponto é o seguinte, né? Grita demais. Eles trazem aqui essa mobilização, luta e diversas atividades com atos políticos, ações de solidariedade, celebrações interreligiosas. E é interessante porque a gente teve a oportunidade de entrevistar o Pedro, que era do MST, e saiu. E era ameaçado de morte, Sim, inclusive, isso. por pessoas de Exatamente. dentro. Pedro Pôncio, acho que é o nome Pedro dele. Ponce, Isso. exatamente. Inclusive, ele não tá no Brasil. Ele saiu do Brasil. Fugido? Parece que ele tá, enfim, Sorte tá viajando. dele. Sorte dele. Mas a questão é a Dependendo seguinte, de onde Wafá. ele foi. Esse ponto do latifúndio improdutivo era trazido lá na época do Roberto Campos. E o Roberto Campos já batia nesse assunto, mostrando que, poxa, a agricultura Familiar.
Primeiro que é fictícia a informação que a agricultura familiar, ela fornece a maior parte dos alimentos que a gente tem acesso de consumo. Marco, deixa eu fazer E tem outra questão só. A agricultura familiar é uma coisa, então, e o que a gente está falando do MST é outra, porque eles falam que a maior parte dos alimentos orgânicos vem do MST. Também é falso. É falso, Sim. falso. Só que o discurso que a esquerda usa é esse, não de agricultura familiar. Não, mas eles falam também, eles usam o pretexto da agricultura familiar. Eles querem desapropriar, mas aí a gente não porque demonizam o agro para fazer. Agora, a gente não pode usar isso. Mas o meu ponto é outro. Não, acho que a gente pode e deve, porque a agricultura familiar é utilizada pela esquerda em contraposição aos grandes agricultores e agropecuaristas. Mas a questão que eu queria colocar é outra. É um dos elementos que eles colocam para demonizar. Né, o Alisson Paulinelli concorreu ao Nobel da Paz porque a produção agrícola no Brasil saiu de uma produção que alimentava 250 milhões de pessoas em 1980 para 1,2 bilhão de pessoas agora em 2020. Isso tudo com menos área ocupada, né? Então a tecnologia desenvolvida na época pela Embrapa, sob a liderança do Alisson Paulinelli, permitiu que a gente conseguisse aumentar a produção e diminuir o uso das áreas exploradas pelos empresários do campo. Ou seja, ainda é mentira o negócio do desmatamento. Aí a minha provocação para o Afá. Por que se sustenta uma bandeira que inclusive tem uma conotação de violência e de revolução no campo que nem a do MST? Sim. Porque o brasileiro não entendeu que a propriedade privada é nosso bem mais valioso. A gente não conseguiu entender isso. Falar em propriedade privada ainda no Brasil é um discurso que é totalmente vinculado à elite. Exato. Então, aqui no Brasil, a gente tem um problema seríssimo de que quanto mais elitista você for no seu discurso, no seu modo de viver, mais negativo você é visto. Então, é o que eu sempre falo, eu não acredito que o Brasil seja um país de esquerda. Eu não acredito que o Brasil inteiro apoie as ideias esquizofrênicas dessa esquerda militante, que a gente precisa lembrar que o MST é um grupo terrorista. E ponto final. Não existe outra discussão. Só que o que sustenta que eles tenham apoiadores e que cheguem pessoas até eles e que não enxerguem como um grupo terrorista, é esse discurso falso de que, não, estamos aqui para te ajudar, estamos aqui para ajudar o mais pobre, né? E é um discurso que o próprio Lula usa muito. O Lula, ele se ligou nisso lá atrás, quando ele estava em campanha ainda, onde ele não falou explicitamente sobre o aborto. E o que a gente vê hoje, eles já estão querendo revogar leis, eles já estão querendo abrir mais esse leque para que o aborto seja legalizado ele falou, aqui. Só uma correção, ele falou explicitamente sobre o aborto, aí a justiça falou que ele não falou, aí ele desfalou. Mas ele desfalou, por quê? Porque queriam proteger ele. E queria voto. Assim como legalização de drogas, eles não falam sobre isso porque eles sabem que o Brasil é um país conservador. Só que ao mesmo tempo que o Brasil é um país conservador, ainda é um país onde muitas pessoas acreditam nesse poder e eficiência do Estado como a mãe provedora de tudo e de todos. Exato. Então, o MST usa disso. Porque o brasileiro ele não entendeu ainda que se ele quer defender a vida dele, ele precisa apoiar propriedade privada. Isso aí. É a primeira lei, assim, né? Principalmente para quem... E é uma influência do marxismo, né? Porque o marxismo, ele tem disso, do ressentimento, é uma influência cultural. Mas é uma influência do marxismo que está inserida em escolas e universidades. Porque quando você vai para o campo e você vê a galera trabalhando lá, enfim... essa galera, às vezes, nem sabe o que é Marx. Entende? Mas então, é aí que tá a questão. Mas a galera sabe o que é pobreza, o que é injustiça mas às vezes social, eles reproduzem esse pensamento. Só um segundo, se falar ao mesmo tempo ninguém escuta. É um discurso que pega, mas se você quiser complementar... O discurso da esquerda é exatamente distorcer as coisas. Existe desigualdade social? Existe. Existe injustiça social? Existe. Mas você regula a injustiça social e a desigualdade social através do empreendedorismo e do cultivo a uma propriedade privada de uma pessoa que pode cultivar o seu trabalho, que é uma propriedade privada, escrever seu livro, ou cultivar a sua terra, ou fazer seu emprego e
cultivando o empreendedorismo, você cultiva a propriedade privada daquele que quer ascender. Você pode dar um título de terra, como os 400 mil títulos de terra dados à época da gestão Bolsonaro, e fazer com que a pessoa aprenda a cultivar a terra, em vez de querer invadir terra num país em que há o agro, que bem como bem disse o Marco Antônio, sustenta 1,2 bilhões de pessoas no mundo. Mas só para fechar esse raciocínio, desculpa, Adriles, a gente está muito preso agora nessa questão do campo e das pessoas invadindo o campo. Só que se a gente for nos prédios abandonados aqui no centro de São Paulo, a gente vê vários prédios ocupados com bandeiras do MST, com bandeiras de grupos feministas. Então, acho que essa discussão, ela não tá só no campo ou no interior. É porque você não viu, eu falei exatamente mais ou menos o que você falou, sobre propriedade privada, que é a base da que ela chegou atrasada. Chegou atrasada. Né? Eu atrasei. E ainda comenta em cima do que você falou. Não, brincadeira. E aí, bases indelicadas. A questão de eu só fingi que... Eu falei que é propriedade privada, mas desde o seu próprio... Eu fingi do Eu usei um argumento esquerdista. Meu corpo, minhas regras. A primeira propriedade privada é seu corpo. É seu corpo. Ou seja, é uma coisa inviolável. E aí, se você viola a propriedade privada de outra pessoa, e às vezes essa outra pessoa, ela vai lá e responde isso com violência, né? Com, sei lá, com tiro, com arma. Aí falam, viu? Estão nos matando. Não, mas aí a gente pode usar a frase deles também, que aquela do Paulo Freire, da violência, que não confunda a violência dos oprimidos com a do opressor. Mas aí eu queria voltar na pergunta do Marco para a Geisiane, falando sobre cumprir a função social. A maior justificativa deles estamos invadindo, estamos ocupando esse espaço porque esse espaço não cumpre uma função social. Se a gente for partir desse pressuposto, fiquem à vontade para invadir a casa do Lula aqui em Pinheiros, que é uma casa gigantesca e não tem ninguém usando, ele não tá lá. 2.000 metros então vamos lá, porque é uma casa gigantesca que não está cumprindo a função social de uma casa. Não, mas assim, então eu acho engraçado isso, que eles não invadem, né, as casas do Lula, os terrenos do Lula. A propriedade privada de esquerdista é sagrada. Mas Exato, aí é mas sagrado, isso, aí a gente não toca. E outra coisa que é importante, quando a gente fala em esbulho possessório, quando a gente fala em violência, a expressão... Traduza. Por favor. É a expressão jurídica que define exatamente você tentar tomar a posse de uma propriedade por meio de violência. E daí você pode... A legislação permite o desforço imediato e necessário do proprietário para proteger e preservar a rigidez da sua propriedade. Então, é normal... Você dá um tiro no invasor, agir de violência. É óbvio, óbvio. Agora, invade alguém a sua casa, se você tiver uma arma, você faz o quê? Você pode se defender. Agora, esse é o ponto. Quando você se defende, e o que a Wafa falou está correto, você vira... e eu vou falar uma coisa muito engraçada. Eu trabalhei uma época na Secretaria do Meio Ambiente. Foi a pior função que eu já exerci na minha vida. Não vou falar de quem eu era assessor. Não, também fácil. A vida a gente aprende, né? Você era vegano? Não era vegano. Mas eu aproveitei a oportunidade porque eu fui convidado na época pelo Bruno Covas para trabalhar como assessor dele. E eu participava de umas audiências e reuniões que eram surreais, de você ter propriedades que eram invadidas e quando você tinha a reintegração de posse concedida pela justiça e chegava o trator para tirar as casas que foram improvisadas naquela região, naquele local, junto com o trator, sabe quem chegava? O jornalista. Óbvio. E na frente do trator, sabe quem ficava? Uma senhora numa cadeira de rodas com um bebê no colo. Meu Deus. E o jornalista, as fotos eram essas. Da senhora na cadeira de rodas. Essa é a narrativa. O jornalista, ele pegava o ângulo certo, onde a senhora ficava apequenada perto do trator. E claro, não era só o trator, né? Eram as forças policiais para fazer cumprir uma decisão judicial de um processo que tinha sido já anos instaurado e debatido. Mas enfim, tudo isso para falar que
Faz o L, o Afá? Não, mas... O que eu faço? Eu sou proprietário rural, eu sou... Essa imagem que você montou agora e falou que eles colocam a senhora e tal, e chegam aqueles jornalistas, aí vira tudo um drama, me lembra muito um fotógrafo que eu admiro da Segunda Guerra Mundial, Robert Capa. Ele montava os cenários para parecer que a explosão tinha acontecido naquele local específico porque saía melhor em imagem. Então, eu acho que é o que acontece muito aqui, né? Quantos documentários já não saíram, inclusive na Globo, falando sobre MST? Que são, olha só, as famílias, mães com filhos, e eles sempre usam esse apelo da criança e do idoso para falar que o cara que defende a sua propriedade privada é o opressor. Então, eles montam todo aquele cenário, né? E acontece muito isso. Mas então a gente tem que entender que o jornalismo é cúmplice dessa ficção. Mas agora, porque... Acho que sempre foi, né? Existe uma realidade numérica. Existem, nos últimos 4 anos, 400 mil títulos de terra distribuídos. Ou seja, é uma semi-reforma agrária. E nunca falaram. Existe um agro que alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Existe exatamente a função social sendo cumprida de proprietários de terras que alimentam pessoas que fazem uma agricultura espetacular que é absorvida pelo mundo inteiro. Ou seja, existe exatamente um movimento terrorista que cria uma narrativa falaciosa, falsa, equivocada, que no Brasil o agronegócio é um opressor, que eventualmente não cumpre função social, que as pessoas não são dadas terras às pessoas, que foram dadas 400 mil nos últimos 4 anos, e que eventualmente essas pessoas voltam a invadir, porque uniu-se um jornalismo capcioso e cúmplice desse movimento terrorista com o governo que abriga esse movimento terrorista que chega a dar aso a um sujeito dando uma entrevista coletiva dizendo que vai invadir terra. Agora, qual é o ambiente conformado para isso? Você tem o ministro do STF que vai numa conferência junto com o Movimento Sem Terra. Que inclusive aposentou hoje, né? Existe uma narrativa vai aposentar que hoje. Envolve o establishment, quer seja da mídia, quer seja da política central, do executivo e do judiciário, que criam uma narrativa completamente enlouquecida mas o Brasil, e distorcida da realidade. Mas o Brasil cria um ambiente propício. Propício. Desculpa. Mas a narrativa cola, porque o Lula ganhou as eleições. Pro criminoso, entendeu? Então, assim, o MST é um movimento criminoso. Mesmo que a gente chame de movimento sem terra. Eu sei que não. Esse aqui é o problema. Só que a gente tem que entender que existe um apelo também de uma sociedade que está apoiando esse movimento terrorista. Mas essa sociedade apoia porque tem uma mídia que não dá a informação correta. Porque tem uma mídia que é eivada por uma ideologia, em vez de fazer jornalismo e pesquisar a realidade, como a gente sempre diz, dá uma informação distorcida então, que toda a sociedade mas isso mostra quanto a gente se assemelha a países que estão longe de uma democracia. Eu vou dar um exemplo prático, tá? Esse ponto é bom. Democracia também é informação chegando na ponta de lança, que é o cidadão. E aí, se a gente pegar o exemplo, por exemplo, de grupos terroristas que se tornaram um partido no Oriente Médio, aí eu vou fazer um exemplo do Líbano, tinha um apelo de uma parcela da sociedade lá que viviam em zonas periféricas e por conta dessas zonas onde eles não tinham acesso à escola, não tinham acesso à informação, não tinham acesso à água, esse grupo ele começou a se expandir até que hoje virou um partido político. Paralelo. Exato. Assim como existem as milícias o Estado nas paralelo. favelas, existe o MST no campo. Exatamente. Esse é o ponto. Esse é o ponto.